Olá, boa noite para todo mundo que está nos assistindo aqui na TV Resistência Contemporânea, para essa live que trata de um tema tão sério, tão preocupante, tão atual, né? Pelo título da live, a MP 1045 e o retorno à barbárie, já se pode ter ideia da gravidade do projeto de lei que está em tramitação. Eu sou Vanessa Patriota, sou procuradora do Trabalho e estou na coordenação nacional do coletivo Transforma MP, o coletivo por um Ministério Público Transformador. Bem, pessoal, a medida provisória 10.045, né, institui um novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, e dispõe sobre medidas complementares para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública, né, da pandemia, de importância internacional, né? Muito preocupadas com as consequências nefastas dessa medida provisória, né, as consequências nefastas que ela pode ter na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, da sociedade em geral e inclusive do Estado brasileiro, as entidades jurídicas progressistas aqui presentes, Transforma MP, AJD, Associação de Juristas para a Democracia, e a ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, articularam com várias outras entidades a emissão de uma nota técnica que foi apresentada aos parlamentares. Para debater sobre essa nota técnica e sobre todas as consequências dessa MP na vida dos trabalhadores, nós contaremos hoje aqui com Magda Biavasque, desembargadora aposentada, pesquisadora do CESIT e Unicamp e integrante do GT Mundos do Trabalho, né? Contaremos também com Ronaldo Fleury, subprocurador-geral do Trabalho, ex-procurador-geral do Trabalho, e integrante do coletivo Transforma MP, meu colega querido e amigo. Ana Paula Varenga, juíza do Trabalho, membro da AJD e da ABJD, também integrante do GT Mundos do Trabalho, do CESIT e Unicamp. Valeí Ert, que ainda não Valeí acabou de entrar. Valeí Ertli, secretário nacional de Assuntos Jurídicos da CUT e integrante do Fórum das Centrais Sindicais. E Luciana Barreto, sócia da LBS Advogados, membro da ABJD e integrante do GT Mundos do Trabalho, do CESIT Unicamp. Então, feitas essas apresentações iniciais, nós vamos ter duas rodadas de conversa, de debate. Vou lançar perguntas para cada um deles, ponderações para serem feitas. Vamos também trazer 2 pequenos vídeos de cerca de 1 minuto cada um, de pessoas do mundo jurídico também, que vão lançar alguns questionamentos, né? Então, a ideia é que seja uma coisa leve e descontraída, apesar da complexidade e do fardo que é essa medida provisória. Então, fiquem à vontade para intervir um na fala do outro, fazer as complementações devidas. É um prazer enorme estar com todos e todas vocês aqui. Bom, então vamos lá. No livro Reforma Trabalhista no Brasil, Promessas e Realidade, que eu tive a honra de prefaciar, organizado, Magda, pelo CESIT e Unicamp, com apoio do Ministério Público do Trabalho, na época em que Ronaldo Fleury, aqui presente, era Procurador-Geral do Trabalho. Vários estudos científicos constantes do livro demonstraram como as promessas de geração de emprego, de melhoria das condições sociais, de fortalecimento da negociação coletiva, entre outras, não foram cumpridas pela reforma trabalhista. E agora, apesar de não ter alcançado os objetivos supostamente pretendidos, o governo federal insiste na mesma receita, né, e o Congresso Nacional também, de aprofundar a flexibilização trabalhista e destruir direitos fundamentais. Então, é sobre isso que eu queria começar tratando. Então, eu vou pedir para passarem um vídeo, é um vídeo curto de 1 minuto, em que Vladimir Castro, juiz do trabalho do TRT7, né, Ceará, e membro do conselho da AJD, faz um questionamento sobre o assunto. Por favor, vamos ouvir esse vídeo, vamos assistir esse vídeo. Boa noite a todos e a todas e a todes. Um cumprimento especial para a Vanessa,
às minhas camaradas Ana Paula e Magda da JD, e aos demais camaradas que estão participando desse debate, e todos que estão acompanhando. Mais uma vez, estamos aqui debatendo sobre um grande retrocesso no direito do trabalho, né? Essa medida provisória 1045 aprofunda a precarização do direito do trabalho, além de manter aquele benefício, aquele programa de manutenção de renda e de emprego, deixando nas costas do trabalhador todo o ônus da crise econômica e sanitária, insere vários jabutis que vão alterar a legislação trabalhista de forma permanente. Então, a minha reflexão e até um questionamento que, para levar para vocês, é se realmente esse argumento que o pessoal que defende essas normas que precarizam o direito do trabalho é verdadeiro, né, que vai recuperar a economia e vai gerar empregos, você reduzindo os direitos dos trabalhadores. E outra questão é a inconstitucionalidade formal de o Congresso Nacional inserir vários jabutis que vão alterar de forma permanente a legislação trabalhista. O que é que vocês acham disso? E se nós temos perspectiva de alguma mudança no Senado, já que na Câmara o rolo compressor passou. É isso. Um grande abraço, boa noite, um beijo a todos. Então, Magda, para você, fazendo uma análise da reforma trabalhista, quais as promessas que não foram cumpridas? Eu gostaria que você fizesse uma articulação entre elas e as justificativas que constam da exposição de motivos da MP 1045, abordando, portanto, essa primeira pergunta lançada por Vladimir. Boa noite. Em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui com essa mesa de companheiros tão próximos, né, e convidada pelas mãos do Transforma, que nos traz aqui para discutir esse tema tão relevante, na presença de companheiros do MP, na presença de juízas do trabalho e na presença de uma grande liderança sindical representando as centrais sindicais. E eu, desembargadora aposentada, eu agradeço o convite que a Vanessa me fez pelo Transforma e começo a refletir com vocês o significado dessa medida provisória 1045, tentando rapidamente responder a questão. Quais eram as promessas da reforma trabalhista de 2017? Se essas promessas se efetivaram e qual o nexo que se pode fazer entre as promessas da medida provisória 1045 e um prognóstico para o futuro, considerando a reforma trabalhista de 2017. Nós sabemos que a reforma trabalhista de 2017 ela veio num contexto muito especial, muito particular no Brasil, em que o ideário liberal, que muitos nominam de neoliberal, passa a vigorar com muita força nesse cenário. Derrotado esse ideário pelas urnas em 2014, ele continua pressionando com bastante ênfase no sentido de tornar hegemônicas essas ideias. E num contexto de muita crise econômica, há o impeachment da presidenta Dilma, que aprofunda essa crise, e em 2016 vem a reforma trabalhista, prometendo integração, prometendo a dinamização da economia, a criação de empregos, e com a criação de empregos, a integração ao campo ao sistema de proteção ao trabalho, a integração dos desintegrados, ou seja, dos informais, dos terceirizados, de todos aqueles trabalhadores que estavam afastados do abrigo da tela pública de proteção social ao trabalho. Essa era a promessa. E a promessa vinha com um diagnóstico, dizendo que para que nós pudéssemos dinamizar a economia, gerar os postos de trabalho e integrar, era necessário tirar a rigidez da legislação e era necessário trazer segurança jurídica, que as decisões da Justiça do Trabalho, diziam os seus defensores, excessivamente paternalista, prejudicava a sua constituição ou a sua afirmação e, com isso, afastava os investimentos
sobretudo os investimentos externos ou os investimentos internacionais. Essas eram as promessas e esse era o diagnóstico. Só que a reforma foi aprovada para viger em novembro de 2017, precariamente discutida, com uma proposta que transbordou, inclusive, o projeto original e consistiu em uma reforma radical do sistema público de proteção social ao trabalho do Brasil, dificilmente, arduamente, com grandes dificuldades e grandes tensões, constituída a partir de 30 até 1988, com idas e vindas. Essa reforma, ela desconstitui esse sistema público, apresentada que foi em 2016 e aprovada em 2017, fundamentada na ideia de que os indivíduos livres, racionais, eles têm condições, num espaço sem obstáculos, de produzirem a norma ótima que vai reger harmonicamente as suas relações interpessoais entre indivíduos, relações entre vendedores e compradores da força de trabalho, e dos indivíduos com os grupos, dos grupos com as nações e das nações com as nações, e esse é o ideário liberal que está informando e fundamentando a reforma trabalhista, transtrocando as fontes do direito do trabalho, do sistema público de proteção social, que é universal, para o encontro livre das vontades iguais. Este ideário está presente, esse ideário se constituiu, e quase 4 anos depois da reforma, nós já dizíamos no nosso dossiê, quando a reforma estava tramitando, que não era reduzindo direitos, que não era flexibilizando direitos, que não era transtrocando as fontes do direito do trabalho, que nós iríamos dinamizar a economia e gerar empregos. Ao contrário, todas as evidências mostravam que esta forma de construir a caminhada de solução dos problemas era uma forma que já tinha se comprovado ineficaz em vários outros espaços do mundo onde tinha sido experimentada. Mas, mesmo assim, a reforma foi aprovada e hoje, 4 anos depois da sua vigência, o que se vê e o que se produziu no mercado de trabalho? Mais desemprego, uma economia estagnada, hoje descendo ladeira abaixo, mais desemprego, mais informalidade, mais trabalhadores fora da força de trabalho. Hoje nós temos quase 80 milhões de trabalhadores fora da força de trabalho, mais subocupação, aumento significativo do desalento, aumento significativo do desemprego, como eu já disse, e aumento significativo dos trabalhadores por conta própria, que foi uma das formas de contratar a força de trabalho, que é o autônomo exclusivo, que a reforma trouxe. E o aumento substantivo da terceirização, sobretudo no loca-loca das plataformas digitais, com trabalhadores sem direitos, sem demandas, afirmando e reafirmando o quê? As assimetrias históricas do mercado de trabalho brasileiro. Então, ao invés dessa reforma superar ou resolver as nossas históricas assimetrias de um mercado de trabalho excludente, ela, ao invés disso, ela aprofundou essas dificuldades e, quando chegou a pandemia, já encontrou o quê? Já encontrou um mercado de trabalho com desemprego aumentando, já encontrou uma economia com precário crescimento econômico. E o que faz a pandemia da Covid-19? Encontrando esse cenário, ela aprofunda essas desigualdades, ela escancara essas assimetrias e ela produz novas desigualdades e novas assimetrias diante de medidas que, na contramão de todas as medidas adotadas nos outros países, inclusive em países não centrais, a reboque desses países, medidas que não asseguraram trabalho, não asseguraram renda e não asseguraram fluxos de renda. E, com isso, o que aconteceu? Essas medidas, né, aliadas a uma reforma trabalhista que já vigia há um tempo considerável, essas medidas, elas, na realidade, ao invés de melhorarem ou dinamizarem a economia, que é o que os seus defensores disseram que iriam fazer, ela mais deprimiu ainda a economia, porque no momento em que tu reduzes a demanda por consumo,
ao reduzires a demanda por consumo, que é o que as medidas provisórias da pandemia fizeram e a própria reforma fez, tu acaba por atingir a própria economia, na medida em que o consumo é fundamental para dinamizar. Nenhum empregador, né, Magda? Hein? Nenhum empregador em sã consciência vai aumentar o número de postos de trabalho só porque o salário está menor, a jornada está maior. Ele só vai aumentar o número de postos de trabalho se houver maior demanda por bens e serviços. E só vai haver maior demanda por bens e serviços se a população puder consumir, se tiver poder aquisitivo para isso. E não foi isso que trouxe, então, a reforma trabalhista, né? Inclusive, trouxe também aumentou vários tipos de fraudes trabalhistas. Quando tu falaste da questão da contratação do trabalhador como autônomo, muitas vezes ele é contratado como autônomo e, na realidade, isso está mascarando uma verdadeira relação de emprego. Mas vamos continuar, então, esse debate. Eu queria agora continuar na questão, na segunda questão que Vladimir trouxe no vídeo. Ana Paula, vou te pedir, no vídeo, o Vladimir fala dos jabutis que foram inseridos por meio do projeto de lei de conversão da MP 1045, né, de relatoria do deputado federal Cristiano Áureo. Qual a tua análise sobre isso, sobre esses jabutis? Bem, a medida provisória, ela trouxe o programa emergencial de emprego e renda na esteira do que vinha acontecendo desde o ano passado com as medidas provisórias que a antecederam, né? A medida provisória 936 já trouxe essa previsão, ela foi convertida em lei, ela em dezembro perdeu a vigência, no dia 31 de dezembro, e com a continuidade da pandemia e da emergência pública, o governo entendeu por bem reeditar a medida provisória, e aí reeditou sob o número 1045, trazendo o programa emergencial de emprego e renda, que está fundamentado nesse tripé, né, da redução de jornada, com redução proporcional de salário, no pagamento do benefício emergencial e na possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Então, esse é o objeto original da medida provisória 1045. Contudo, no processo de conversão em lei dessa medida provisória, foram apresentadas diversas emendas parlamentares. E o relator acolheu a maioria dessas emendas parlamentares, né, e elas são os chamados jabutis, né? Na verdade, o relator, acolhendo essas emendas parlamentares, ele ampliou o objeto inicial, o objeto original da medida provisória, e passou a incluir no texto de conversão da medida provisória em lei, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, 3 novos programas, né? O Priori, o Requipe, o Programa do Trabalho Voluntário, e passou a incluir também mudanças na legislação do trabalho, né? Esses programas, eles têm prazos de 36 meses, ou seja, eles vão além do que a gente imagina que seja o período de emergência sanitária. As mudanças na CLT, elas têm caráter definitivo, então, elas não estão ligadas ao objeto original dessa medida provisória ou ao período de emergência sanitária, pelo contrário, são alterações definitivas na CLT que aprofundam mudanças que já foram promovidas pela reforma trabalhista de 2017. Então, o que a gente observa é que não ficaram satisfeitos, né, com as mudanças que promoveram em 2017, sobretudo em relação às instituições do trabalho, né, a Justiça do Trabalho, a fiscalização do trabalho, e estão aprofundando de forma nefasta, né, estas mudanças. O Supremo Tribunal Federal, ele já se manifestou em outra temática sobre essa situação de ampliação do objeto original de uma medida provisória e tem entendido, tem decisões no sentido de que há uma inconstitucionalidade formal, né, que não é possível ampliar o objeto dessa medida provisória, que isso seria inconstitucional porque fere o devido processo legislativo. É muito importante a gente compreender que o processo legislativo de conversão em lei de uma medida provisória, ele é um processo legislativo muito simplificado, exatamente pelo caráter de urgência, né, das matérias que normalmente são tratadas por medida provisória, o que justificam que se tenha um processo legislativo simplificado, um processo legislativo encurtado,
né? Nesse processo legislativo encurtado ou simplificado, você não tem uma ampla discussão com a sociedade, as matérias que são tratadas na medida provisória, elas não passam pelos comitês temáticos do Congresso Nacional, né? Então, é um processo que é feito desta forma para atender uma situação de urgência. Quando ocorre a ampliação dos objetivos originais da medida provisória, mas permanece esse processo legislativo simplificado, a gente vai ter um procedimento absolutamente antidemocrático, autoritário, né, de inserção, de alteração de uma legislação, no caso, uma legislação trabalhista, sem que se tenha ampla discussão, sem que se tenha audiências públicas, sem que se tenha consultas públicas, sem que tenha submissão dessas matérias aos comitês temáticos do Congresso Nacional. E nisso reside, né, o que nós estamos chamando a atenção no documento, na nota técnica, nisso reside a inconstitucionalidade formal desta conversão da medida provisória em lei, né? É uma ampliação dos objetivos que fere o devido e democrático processo legislativo de construção normativa que nós temos no Brasil. Isso não está sendo observado, né? Há um atropelo, é um rolo compressor, sem qualquer discussão com a sociedade, com os atores sociais que vão ser diretamente receptores dessas normas. Então, não houve nenhuma discussão com os trabalhadores, com os empresários, né? Não houve nenhuma discussão sequer nas casas temáticas. Então, em relação a isso, respondendo, né, a pergunta do Vladimir, meu colega e companheiro da JD, né, o documento ele alerta para esse atropelo do processo legislativo, para essa conduta antidemocrática e autoritária ao fazer essa ampliação dos objetos originais da medida provisória. Então, é isso. Então, vamos começar a aprofundar um pouco mais sobre o que consta dessa medida provisória, o que passou a constar por meio desses jabutis, né? Então, Ronaldo, o que é o novo Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda para os trabalhadores formais, objeto dessa MP, né? E o que ele diz que é e não é, né? Porque querem fazer crer que ele visa assegurar a garantia provisória de emprego, mas ele admite a ruptura imotivada do contrato de trabalho, né? Por outro lado, eu queria que você abordasse um pouco esse regime especial de trabalho incentivado, né, o REQIP, e o programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, né, o PRIORE, e as consequências desses programas para a juventude, né? Aliás, são pano novo em remendo de roupa velha, né, Ronaldo? É um déjà vu, já tivemos experiências recentes similares, não é mesmo? Muito bem colocada essa metáfora que você fez, Vanessa. Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui representando o Transforma MP e principalmente dividindo aqui essa live com pessoas que eu tenho profundo respeito e admiração. Esses três projetos, vamos dizer assim, iniciativas que você me questiona agora, Vanessa, tem tudo a ver com o que a Ana Paula acabou de colocar. Duas delas foram jabutis que foram inseridas em cima da hora. Aliás, como foi feito na reforma trabalhista. O então relator, hoje ministro, Rogério Marinho, ele levou um projeto de conversão para o plenário, né? Salvo engano, a alteração era de 7 artigos da CLT e foram alterados 117. Eu não posso precisar se foram exatamente esses números, mas foram bem parecidos. Se a gente somar todos os dispositivos, não apenas os artigos, aí dá mais de 560 dispositivos alterados. Exatamente. E aqui foi a mesma coisa. Esse projeto de conversão foi levado no plenário. Não houve discussão, nenhuma discussão sobre esses programas, violando frontalmente esse princípio democrático do amplo debate que deve ocorrer nos projetos de lei, principalmente os projetos de lei onde há consequências diretas aos trabalhadores, as relações sociais assim postas.
Vou tentar fazer um resumo bem rápido aqui sobre os três e mostrar o que é dito e o que é real. Com relação ao Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, é o programa onde, sob a justificativa da pandemia, se permite a redução proporcional de salário e renda, e, inclusive, a suspensão dos contratos de trabalho. E aí é a primeira pegadinha do governo. Ele coloca a garantia do emprego, né, durante essa suspensão. Entretanto, essa garantia do emprego é garantia, mas não é muita garantia. Né? Não é garantia. O trabalhador pode ser demitido a qualquer momento, desde que pague a indenizaçãozinha lá proporcional, ele pode ser pago. Então, não é garantia. Ou garante ou não garante. Com relação ao Requipe, que é uma das novidades, um dos jabutis, que seria, na ideia, é uma coisa linda. Opa, vamos aproveitar e vamos dar capacitação para os trabalhadores. O que está por trás disso? Está por trás a criação de um sistema onde não há qualquer direito trabalhista, sequer salário. É exatamente isso. Sequer pagamento de salário. Pegam-se os trabalhadores entre 18 e 29 anos, coloca-se nas empresas, e é interessante que ela coloca um percentual de 5%, 10%, 15% que a empresa pode contratar progressivo, que se a gente juntar depois com outro programa, que é o Priori, praticamente metade dos trabalhadores da empresa vão poder ser contratados por essas formas alternativas. Mais ou menos o que aconteceu lá na reforma trabalhista, né? Onde tentaram legalizar o que até então era fraude na contratação. Situações absurdas, como, por exemplo, tornar o desconto previdenciário facultativo. Bem, facultativo a gente sabe que é uma palavra que foi colocada aí para fingir, né, que é uma alternativa, mas não, acabou o desconto previdenciário. E qual é a consequência direta do fim desse desconto previdenciário? Esse trabalhador ele vai demorar lá na frente a conseguir sua aposentadoria. Porque não podemos esquecer, hoje não é mais tempo de serviço para aposentadoria, mas tempo de contribuição. E é um período que não vai ser computado para efeito previdenciário. E uma série de outras situações absurdas em que o trabalhador não vai ter direito qualquer trabalhista, sequer o vínculo empregatício ele tem. E, por fim, muito rapidamente, para não me alongar muito, o Priori, né, que seria o programa do primeiro emprego. Outra máscara também muito bonita, né, de incentivo ao primeiro emprego, mas, na verdade, pega trabalhadores entre 18 e 29 anos. Dificilmente nós vamos pegar, principalmente com a realidade brasileira, alguém com 29 anos que nunca tenha trabalhado, numa situação que necessite, principalmente, né, de um trabalho, de um subtrabalho, que é a realidade desse Priori. Né? Ele é um trabalho com menos direitos também, com recolhimento de FGTS diferenciado a menor, indenização do FGTS na hipótese de rescisão contratual também menor. E o pior, coloca-se um prazo para dar um caráter, né, de precariedade nessa contratação de 24 meses, depois fala em 36. No final das contas, esse trabalhador vai poder ficar até 5 anos trabalhando nessa situação. E, mais uma vez, o governo usa um valor, um número de contratados pretérito à pandemia para fazer os cálculos do que seria possível nessa contratação pelo Priori. Então, o jogo de palavras onde se faz um belo bolo, né, com muitas velas, muitas cores, entretanto, a massa do bolo é podre.
Isso aí, Ronaldo. Muito bem, muito boas suas colocações. Eu acho que deu para dar um panorama geral aí do que está pegando mais, né, na MP. Eu queria agora pensar um pouco na organização dos trabalhadores, sabe, Valei? O texto da MP, ele prevê que os contratados pelo REQIP não constituem categoria profissional e, portanto, os dispositivos do termo de compromisso de inclusão produtiva não serão objeto de negociação coletiva, né? Ficando aí autorizado a oferecer liberalidades e condições né, das mais diversas. Né? A vedação à organização sindical, né, nega o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas, né, viola princípios constitucionais da autonomia e da liberdade sindical, né, princípios convencionais sobre a matéria, né, ferindo esse diálogo social que é tão necessário. Né? Segue a lógica da destruição das organizações dos trabalhadores, não é isso, Valei? E, então, o que é que a CUT e o Fórum das Centrais Sindicais pensam a respeito das consequências da SMP para a organização dos trabalhadores, já com essa experiência da reforma trabalhista? E o que é que os trabalhadores... Né? Como é que isso vai afetar aí a vida dos trabalhadores e principalmente a organização sindical, as entidades sindicais? Teu áudio está fechado, querido. Abre o áudio. Primeiro, boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar com velhos amigos aqui. Infelizmente, a gente consegue conversar só por esses instrumentos, né? Mas quem sabe não... Proximamente a gente consiga se encontrar e estar trabalhando. É muito importante ver a Magda, a Ana Paula, a companheira Luciana, Ronaldo Fleury, Vanessa. É muito triste toda essa situação que ele está passando, Vanessa, porque, como o Ronaldo colocou, tu pode ter até 50% do corpo de empregados numa empresa com esses 3 programas. Né? Tu imagina essas pessoas desalentadas um trabalho semi-escravo, porque a forma que está sendo apresentada ali é um absurdo, e não tem nenhum tipo de representação, não pode ser representado, não tem ninguém que possa estar brigando por eles. Quem vai brigar por eles? A gente vive na atual conjuntura que a gente está, a gente sabe que o patrão, quanto mais ele ganha, mais ele quer ganhar. Infelizmente, diferente de outros países do mundo, onde que eles acham que as pessoas ganham um salário melhor para ter as melhores condições de vida, saúde, de compra, gera economia, e o Brasil é na contramão da história. O que vários países fizeram para recuperar, inclusive, governos anteriores se fez, foi investir no mercado interno, melhorar as condições de trabalho, melhorar o seu salário, melhorar o salário mínimo, que está cada dia mais achatado, onde, consequentemente, melhorou o consumo interno, onde que o Brasil ele melhorou a situação. E com essa situação é muito ruim, muito difícil, Vanessa, porque imagina, nós temos um número enorme, grande de trabalhadores nessa situação. É um cúmulo absurdo. Primeiro, tratar 3 programas como o Jabuti nem sequer foi discutido, como a Ana Paula colocou. Qual o debate que teve com a sociedade? Lá foi aprovado na Comissão de Trabalho um debate, uma audiência pública na segunda-feira da semana que vem. Aprovaram na segunda, debateram na segunda da semana seguinte. E o que aconteceu? Não estava nem na pauta da Câmara e entrou para votação na segunda-feira. Então, uma coisa assim absurda. Aprovou na terça-feira, então uma coisa absurda. Hoje que foi votado os destaques, e diga de passagem, Vanessa, todos os destaques que foram feitos para tirar esses absurdos, nenhum foi aprovado. Nenhum foi aprovado. E o que é pior, além disso, o primeiro destaque que teria que ser aprovado, se a mesa diretora da Câmara tivesse um pouquinho de bom senso e juízo, e respeitasse as decisões do STF, como a Ana Paula colocou, aquele destaque que foi feito de supressão do Jabutis teria sido acolhido, como foi acolhido, inclusive, em outras MPs, né, Ronaldo? Nós tivemos lá 881, a 905, várias outras MPs, a gente conseguiu, com um destaque dessa natureza, conseguimos suprimir esses absurdos.
Então, espero que a gente consiga fazer, mas como fizemos com a 936. 936 conseguimos tirar alguns jabutis na Câmara e o restante dos jabutis todos nós tiramos lá no Senado. Então, espero que a gente consiga. Acho que vamos trabalhar. O ideal é a gente trabalhar para que ela caduque, essa MP. Porque ela, primeiro, ela entrou, Vanessa, atrasada. Essa foi uma briga. Eu represento a CUT, no Conselho Nacional do Trabalho, nós tínhamos que desde janeiro teria que ser editada essa medida provisória. Foi editada, né, já em maio, abril, né, que acho que foi editado ela, que teve 120 dias de validade, e foi suspensa ali no período de recesso parlamentar, que acaba não contando os prazos, né? E foi reeditado atrasado, e agora, hoje, em função do avanço das vacinações, hoje poucos estados, poucas regiões têm lockdown, estão nessa situação. Então, quem está em teletrabalho não entra nessa situação. Então, ela já cumpriu o seu papel. Espero que os senadores vão trabalhar para que deixe caducar lá no Senado. Ela não tem mais nenhum, não faz mais sentido votar essa medida provisória, porque com certeza não está sendo mais utilizado. A suspensão do contrato de trabalho, a redução de horário e salário, hoje pouquíssimas empresas, ou quase nenhuma, está se utilizando dessa situação, inclusive em função do avanço das vacinas. Espero que consiga vacinar todo mundo até acima de 18 anos, até no mês de setembro, para melhorar nossa situação e, com certeza, melhorar a situação do povo brasileiro. Estamos chegando a quase 600 mil mortos, né? Então, com certeza, como tu colocaste, vai ser um absurdo. Tem tem as questões inconvencionais que já foram faladas relatado anteriormente, tem a inconstitucionalidade. Com certeza nós vamos brigar, vamos lutar, não vamos dar por vencido não nesse sentido. Saiu novamente uma nota assinada pelas zonas centrais sindicais. Acho que é importante nós refazer aquela nota, Magda, que foi assinada por várias entidades e pelas centrais sindicais, atualizar ela e recolocar ela novamente, né, para mandar para todos os senadores, que tem 200 entidades ali que estão subscrevendo notas importantes, né, Ronaldo? Então, é muito importante pressionarmos e fazer com que todas as entidades sindicais do Brasil, as nossas entidades parceiras, NAMATRA, ABRAT, Ministério Público do Trabalho, pressionar os senadores para que realmente a gente transforme MP, todas as entidades nossas que a gente dialoga com e se articula, e para pressionar para que realmente não vote, que não tem cabimento mais votar um absurdo desse. Boa. E o interessante aí, Valei, é que quando você diz o Brasil está na contramão da história, né? Eu lembro que recentemente Biden, né, disse que a classe média construiu esse país, se referindo aos Estados Unidos, né? E dizendo da importância das organizações sindicais, né? O sindicalismo sendo doce na boca do representante da meca do liberalismo, isso deveria ter alguma consequência aí, né? Porque agora que ele está ressaltando tanto a importância das entidades sindicais. Teve um pronunciamento hoje do deputado Rogério Marinho, que ele falou que a maioria dos deputados, a vontade que ele tinha é pegar aqueles tanques enfumaçados e passar por cima do movimento sindical. É uma fala que ele fez lá hoje, coerente com a realidade que ele está passando hoje, né? Me permite, Vanessa, uma questão que eu acho que todos falaram, antes de passar para a Luciana. Ela vai criar uma concorrência espúria entre os jovens, seus pais e seus avós. Não, e tem uma coisa que eu preciso falar. Inclusive isso, uma pergunta que fizeram aqui sobre isso no chat. Essa MP é uma pergunta de Lucila Silva. Essa MP é para todos os contratos ou primeiro emprego de 18 até 29 anos? E aí Magda já está respondendo. Isso aí essa MP vai alcançar todo mundo. Né? Vai promover uma concorrência desleal entre os trabalhadores, inclusive. Teve destaque lá hoje que permite... Pense em sistema capitalista. Quem é que não vai preferir contratar jovens sem direitos e sem demandas ao invés dos seus pais e dos seus avós? Vai criar uma concorrência espúria, desleal dentro da própria família, e isso é péssimo para a sociedade como um todo.
Era esse. Isso eu acho que é importante também. Tem dois absurdos que foi aprovado lá nos destaques, inclusive, né? Pode transformar a pessoa em seletista em PJ de imediato e pode ser demitido, seletista e contratado no dia seguinte como terceirizado. Então, olha o cúmulo do absurdo. Então, é uma coisa assim que é sem precedente. Não, e há o argumento de criar empregos. O que é uma mentira, é uma falácia, né? Não vai gerar nenhum emprego. 4 anos de reforma está aí para comprovar que não gera emprego, ao contrário. Eu vou fazer uma pergunta agora, Luciana, mas eu tive a impressão que Ronaldo também queria fazer alguma intervenção, não? Não, era só com relação à pergunta que foi feita pelo chat, muito rapidamente, perdão, Luciano, mas é porque, mais uma vez, o jogo de palavras do governo seria o incentivo ao primeiro emprego. Entretanto, o Priori, né, que é o primeiro incentivo ao primeiro emprego, ele permite a recontratação inúmeras vezes dos próprios trabalhadores que estão inseridos nele. Né? Só isso que eu queria colocar, que de incentivo ao primeiro emprego não tem nada. Exatamente. E também os trabalhadores acima de 55 anos. Isso. Bom, então, vamos lá, continuando. Então, Luciana, e quais os impactos, então, também do PL de conversão da MP das 45 para a inspeção do trabalho? Porque a inspeção do trabalho é quem vai fiscalizar, quem tem a atribuição de fiscalizar, né, as relações trabalhistas. Eu já fui auditora fiscal do trabalho, fui auditora fiscal do trabalho por 13 anos, antes de ser procuradora do trabalho, tenho muito orgulho da categoria. Aí é uma categoria que vai sofrer também, e sofrendo a categoria, sofrem os trabalhadores. Fala um pouquinho sobre isso. Boa noite a todos e todas. Agradeço primeiramente a oportunidade de estar nessa noite aí debatendo com vocês, um debate tão rico e necessário. Vou falar de fiscalização na casa de quem fiscaliza, né? Então, vamos lá, se cometeu alguma análise imprópria aí, me avisem. Então, Vanessa, confirmando aí o que todos já me antecederam, né, já falaram, o PL de conversão também, quanto ao capítulo relacionado aí à inspeção do trabalho, traz matérias que é estranha ao objetivo originário da MP, né, editada por conta do momento pandêmico de vivência. Ele pretende a modificação de parâmetros para aplicação do critério da dupla visita orientadora, né, criando aí embaraços à fiscalização do trabalho, com um nítido objetivo de impedir, sim, a aplicação de sanções trabalhistas. Ela cria, na verdade, uma situação que pode incentivar o descumprimento da legislação laboral. Olhando aí a questão, por exemplo... explica um pouquinho para quem não sabe o que é o princípio da dupla visita, né? Isso. Por exemplo, a dupla visita hoje, ela pode acontecer, né, de forma excepcional em dois momentos, duas questões, que é a questão da empresa quando está abrindo, né, e um segundo momento... No caso de lei nova. No caso de lei nova. Essa MP, né, o PL, na verdade, a dupla visita passa a ser algo de rotina, e a excepcionalidade é a não utilização da dupla visita. A excepcionalidade passa a ser o contrário, né? Então, ele prevê que não vai ser utilizada a dupla visita em situações, ele usa ainda a palavra exclusiva, né? Exclusivamente quando acontecer uma falta de registro, atraso de salário, o não recolhimento do FGTS, né? Quando a situação é de reincidência ou fraude, resistência à fiscalização, questões de acidente de trabalho, e elenca várias situações também limitadoras, coloca também como nessa excepcionalidade da não utilização da dupla visita, né, o risco grave e eminente aí à segurança e saúde do trabalhador, e também trabalho análogo à escravidão.
Então, ele elenca outras situações pontuadas, mas ele traz com exclusividade a situação que não vai ser usada a dupla visita. Para todas as outras, será obrigatório a utilização da dupla visita na inspeção do trabalho, né? Além disso... Sobre a dupla visita, sabe, aí da experiência mesmo como auditora fiscal, quando a gente está fiscalizando, o auditor fiscal vai fiscalizar uma empresa, que a dupla visita é isso, né? Ele vai lá, ele constata que o trabalhador está sem registro, que não está pagando o salário adequado, que não está concedendo o descanso semanal remunerado, enfim, o auditor fiscal tem por atribuição lavrar um auto de infração, ou seja, multar a empresa. Né? Mas tem algumas situações em que ele não pode multar de primeiro. É aí a critério da dupla visita. Ele tem que, primeiro, na primeira visita, orientar e depois, na dupla visita, na segunda visita, é que ele vai poder autuar. Que é o caso, como a Luciana colocou, de lei nova, de empresa recente, que foi aberta recentemente. Agora, vocês imaginem se para quase tudo vai ter dupla visita. A gente imagina a dificuldade, o número de auditores fiscais do trabalho é menor do que o estabelecido como desejável pela Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, nós temos um número menor de auditores fiscais do trabalho do que deveríamos. Então, imagine o tamanho do Brasil, os rincões desse país. O auditor fiscal, muitas vezes, vai demorar anos para chegar numa empresa. Vai demorar anos chegar lá e não vai poder autuar. Vai ter que aguardar anos para voltar novamente e assim poder autuar. Ou seja, é aceitar a ilegalidade. Né? Desculpa, Luciana, a intervenção. Pode continuar. Não, é importante você trazer, eu sou advogada, né? Então, é importante você trazer o dia a dia mesmo da realidade que vocês vivenciam, né? Para a gente poder também entender toda a amplitude, né, da ilegalidade dessa lei, né? Então, assim, dentro ali do que a PL elenca, né, traz também uma situação que é o planejamento de ações de inspeção do trabalho, tá? A PL traz uma elaboração detalhada de diretrizes a partir de análise de dados de acidente, adoecimento ocupacional e do mercado de trabalho para seja elaborado procedimentos especiais para ação fiscal e projetos especiais de fiscalização setorial. Essa medida pretende, na verdade, subtrair parcela significativa da autonomia, né, dos órgãos de controle, quanto a planejamento das ações de fiscalização, bem como aí a autonomia né, do auditor, né, de identificação e repressão das irregularidades eventualmente detectadas nas empresas, né. O PL ainda exclui a possibilidade de lavratura de auto de infração quando do uso de qualquer um desses instrumentos alternativos mencionados, né. Além disso, fica limitada a autuação para infrações de natureza somente grave, inviabiliza a autuação quando forem observadas infrações de natureza leve ou média. E, por fim, aí do que eu trouxe dos mais drásticos, aí reintroduz a figura do Conselho Recursal Paritário, um conselho tripartite, né, para apreciar recursos em segunda e última instância administrativa, criando, na verdade, aí uma margem para que haja uma maior politização das decisões e enfraquecendo o poder da administração pública, né? Por tudo isso aí que foi mencionado, fica bem claro o interesse do governo em limitar o poder fiscalizatório trabalhista, né? Aliado ao discurso de diminuição de custos para o empresário, para o empregador, né? Coloca em risco, na verdade, a segurança e saúde dos trabalhadores. Não, e é uma barbárie. Me pergunto. É uma barbárie. Tem uma pergunta aí no chat. É uma barbárie, porque, na realidade, a história, né, já mostrou que, quando se fez isso, né, se retrocedeu a barbárie. Houve 2 guerras mundiais contra isso. Simplesmente, a humanidade fez 2 guerras mundiais contra isso. E hoje os Estados Unidos, que é a meca do capitalismo e do liberalismo, está exatamente fazendo tudo ao contrário do que nós estamos fazendo. Nós estamos na contramão.
de todos os países que desejam uma sociedade integrada. Nós estamos na contramão, nós estamos afirmando a barbárie, nós estamos reduzindo a tela pública de proteção, que são mecanismos e freios contra a ação despótica do capitalismo. E nós estamos deixando o capitalismo ficar insutinta, na sua expressão pura. E assim ele dissolve todas as relações sociais, todas, e no campo do trabalho as relações salariais, onde não há diques para contê-los. Não é reduzindo os diques que nós vamos melhorar e construir uma sociedade melhor. Quando nós tiramos os diques, que é o que nós estamos fazendo hoje, é barbárie. Isso, boa, Magda, é isso. Por isso o título da live. Tem uma pergunta aí no chat, se a pessoa disse que estou confusa, foi aprovado ou não? Já está valendo? Não, não foi aprovado na Câmara, ainda vai para o Senado. E é luta, né? Eu acho que a gente só consegue mudar essa realidade com luta, né? Não é o direito, não é a justiça, não é um direito capitalista burguês que vai mudar essa situação, não é o judiciário, não é um Ministério Público, é a luta dos trabalhadores, a luta da sociedade. A gente precisa falar sobre isso na segunda rodada. Eu queria pedir agora para passarem um segundo vídeo de Gustavo Ramos, da Secretaria do Trabalho da ABJD. Eu vi que ele está aqui nos acompanhando, já participando pelo chat. É um videozinho bem curto. Vamos ver, Gustavo. Algum problema aí, Givalber? A gente não... A ABJD, por meio de sua Secretaria do Trabalho, vem alertar a sociedade civil e política para os efeitos nefastos do teor já aprovado na Câmara do projeto de lei de conversão da MP 1045 de 2021. Você quer deixar para passar depois de Valber? Estamos com um problema técnico. A ABJD, por meio de sua Secretaria do Trabalho, vem alertar a sociedade civil e política para os efeitos nefastos do teor já aprovado na Câmara do projeto de lei de conversão da MP 1045 de 2021, que seguirá para análise no Senado. Cuida-se de iniciativa gestada pelo atual governo, submetida à apreciação parlamentar sob a cortina de fumaça do voto impresso e contrária a decisões do Supremo, tendo em vista a inadmissível introdução de significativas alterações na legislação trabalhista, temas absolutamente estranhos à MP, que possuía número de artigos cerca de 4 vezes menor. O projeto cria programas que pretendem gerar empregos de baixíssima qualidade e resultará na institucionalização de desigualdades inconciliáveis com um projeto constitucional democrático. Sob o eufemismo da contratação com regras mais flexíveis, essa mini-reforma trabalhista implicará o surgimento de trabalhadores de segunda categoria, porquanto com menos direitos. O projeto radicaliza a restrição no acesso à justiça que já fora feita em 2017, num país cujo descumprimento de normas é alarmante. São ainda impostos embaraços à fiscalização do trabalho, minando sua atuação imparcial e estímulo a fraudes e proteção a infratores da lei. Urge aliarmos-nos numa atuação concertada, visando a impedir mais esse desastroso passo no sentido da precarização e da superexploração, além dos que já foram dados recentemente, sem qualquer resultado útil aos níveis de emprego, mas em cumprimento à pauta neoliberal, único fio a manter o atual presidente da República no poder. Muito bem. Muito bom. Inclusive no chat estão perguntando onde é que podemos ver esse vídeo do Gustavo. Eu já vou pedir a Gustavo para a gente postar lá no nosso Instagram do Transforma MP. Quem quiser seguir o Transforma, é Transforma_MP. Então sigam lá, que amanhã esse vídeo vai estar lá, com a autorização de Gustavo, eu tenho certeza que ele vai nos dar. Então vamos lá para uma segunda rodada, espero que na BJD também, né? Eu acho que podemos divulgar por lá também. Para uma segunda rodada, Magda, o texto do projeto de lei de conversão da MP também fere o direito de acesso à justiça, né? Mais uma vez por meio de alteração de normas que regem o direito à justiça gratuita, entre outras.
né? Tem um artigo, inclusive, de Renata Dutra, no livro Reforma Trabalhista no Brasil, Promessas e Realidade, que mostra como a reforma trabalhista impactou no acesso à justiça. Fala um pouquinho sobre isso, diante da tua experiência como magistrada também. É importante focar isso, porque o que essa reforma trabalhista de 17 trouxe, a 905 aprofundou, e agora a medida provisória radicaliza, né, é o ataque às instituições públicas, que são instituições que têm a incumbência de concretizar a tela pública de proteção social ao trabalho. São os freios à ação despótica do capitalismo essencialmente desigualador. E num livro do CESIT, que acabou de ser publicado, que é o livro sobre a pós-reforma, os 4 anos pós-reforma, nós também temos 2 artigos abordando os impactos da reforma trabalhista na justiça do trabalho. Lembram que eu disse lá no início, né, que um dos argumentos para a falta de dinamização da economia e para a ausência dos investimentos econômicos seria o excesso de paternalismo das decisões trabalhistas, né? Então, com isso, houve, na reforma de 17, um ataque muito grande a este judiciário trabalhista para assegurar o que eles chamam de segurança jurídica, que traria, então, os investidores que não vieram. Bom, mas então, lá, aquela reforma já trouxe como consequência uma redução substantiva dos ajuizamentos, num percentual altíssimo a partir de novembro de 1917. Subiu um pouco depois, graças às ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho, ações civis públicas que foram bastante prejudicadas na vigência da 905, porque alguém perguntou se já vigia. Essa é o problema da medida provisória, né? Quando ela é apresentada e lida, ela passa a viger, ainda que temporariamente. Então, a 905, no ajuizamento, mesmo das ações civis públicas, ela teve uma repercussão bastante significativa, mas só por 2 ou 3 meses. Logo depois, quando veio a pandemia, há o GT da pandemia dentro do Ministério Público do Trabalho e novamente se dinamizam essas ações e elas se ampliam. Mas foi muito impactado o ajuizamento na Justiça do Trabalho. Como impactado foi? Porque criaram-se ônus. Essa justiça que era gratuita passou a ser onerosa, tal como é a justiça comum, com obstáculos e freios ao acesso ao Poder Judiciário, que, pela Constituição, precisa ser assegurado a todos os cidadãos. O Reino Unido, né, que fez uma reforma similar à nossa, em 2015 já tinha uma decisão da Corte do Reino Unido dizendo que essa reforma para o Reino Unido era inconstitucional nesse aspecto, exatamente porque criava obstáculos ao direito de acesso ao Poder Judiciário. E a nossa reforma fez isso. A nossa reforma trouxe já esses obstáculos, criando ônus, quer seja nos honorários sucumbenciais, os honorários da parte contrária. Em regra, as decisões da Justiça do Trabalho são procedentes em parte. E com os honorários sucumbenciais, o trabalhador vai precisar pagar os honorários da outra parte naquilo que ele perde. Então, isso foi um freio. Os honorários também periciais, quando ele perde nas perícias para verificação de insalubridade, outro freio, né? As litigâncias de má-fé e as multas, outro freio substantivo. As formas também que a própria reforma trouxe de interpretar os princípios, principalmente o princípio da afirmação das vontades coletivas, né? Então, esses foram impactos da reforma que foram muito importantes no ajuizamento das ações. Mas algumas aumentaram muito. Quais as que aumentaram muito proporcionalmente? As ações para apresentação de documentos. Por quê? Porque a reforma trouxe a necessidade e a exigência de ações de reclamatórias líquidas, de tu dizer quanto que tu estás pedindo para cada parcela. E como o trabalhador não tem acesso a esses documentos, houve uma enxurrada de ações na Justiça do Trabalho para a exibição de documentos. Então, essas ações aumentaram. Aumentaram também as ações do rito sumaríssimo. O que é isso? São aquelas ações de valor menor,
em que os contratos, portanto, são de tempo menor, os direitos postulados são de menor valor. Essas ações, elas aumentaram muito, né? E proporcionalmente às ações ordinárias, né? Que são aquelas ações onde tu postulas direitos, só que direitos que vão depender de prova, direitos que vão depender de um tempo de reflexão. Só que o que se verifica também, e eu acho que isso é importante que se diga, que a retirada dos sindicatos da assistência às despedidas, as chamadas homologações, teve um impacto fundamental no ajuizamento das ações. Não porque os direitos passaram não mais a ser lesados, ao contrário, houve um aumento de lesões, mas porque o sindicato não mais acompanhou como exigência e como necessidade, até para que se reconhecesse a validade daquela despedida ou a validade daquela demissão, a reforma retirou essa exigência e as homologações, chamadas homologações, que são as assistências sindicais, não passaram mais a ser necessárias. E, com isso, os sindicatos e os seus corpos jurídicos não mais fiscalizavam aquele momento histórico para mostrar, olha, que direitos estão sendo sonegados. E isso impactou muito as demandas na Justiça do Trabalho, que, aliás, eram demandas que não ampliavam a dita insegurança jurídica. Ao contrário, todas as nossas pesquisas mostram que as demandas, em grande percentagem, eram demandas, mesmo antes da reforma, para pagamento de direitos mínimos sonegados, como os direitos rescisórios, aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, a chamada multa, que é o adicional sobre o fundo de garantia, e salários não pagos. A grande maioria das ações na Justiça do Trabalho discutia isso, direitos mínimos não pagos. Portanto, a insegurança jurídica, né, era, na realidade, a segurança para o empregador poder descumprir direitos e não ser acionado na Justiça do Trabalho. Magda, isso que você está falando é engraçado, porque se eu for num restaurante pedir um camarão, uma lagosta, um chateauneuf de papo e uma boa sobremesa, e no final chegar a conta e eu disser, devo, não nego, mas só pago na justiça, vão me chamar de caloteira, né? Agora, na área trabalhista é comum. O trabalhador trabalha, tem que receber o salário, mas na hora de receber as rescisórias, a empresa diz, não, deixa que eu vou pagar lá na Justiça do Trabalho. O trabalhador vai ter que ir para a Justiça receber o que lhe é de direito. Aviso prévio, como você está falando, férias, 13º. Salário não pago, salário, contraprestação do trabalho não paga. E o que aconteceu também, a reforma, ela assegurou, e a Eu vou pedir licença 1 minuto, está tendo um vazamento aqui no meu apartamento. Eu vi a água chegando aqui no escritório. Continuem aí. Eu acho que são as forças ocultas. Hein? Então, aí, o que essa reforma também ela traz, né, que eu acho incrível, é a possibilidade das transações extrajudiciais. Né? Transações extrajudiciais que vêm agora para a Justiça do Trabalho, né, com redução de direitos para homologá-las. Muitos juízes não homologam, mas há uma percentagem muito significativa de juízes que homologam. Então, eu estava num debate esses dias, numa escola judicial, e me perguntaram, mas o que o CESID pensa, então, como deve ser a Justiça do Trabalho numa sociedade que busque assegurar a justiça e a igualdade? Eu disse, uma Justiça do Trabalho numa sociedade que busca assegurar a justiça e a igualdade é uma Justiça do Trabalho que cumpra com a sua função social e que, na norma de decisão e na decisão, ou nas decisões, observe os princípios, que são os fundamentos desse direito, e ela existe, e essa é a sua razão de ser, para assegurar um direito social fundamentado em princípios próprios, que são princípios que foram construções históricas, não são idiosincrasia de juízes, foram construções históricas, e que custou-se muito no Brasil, muito. Hercúlea foi a nossa força para poder construir esse sistema público de proteção social do trabalho que, mesmo existente, não conseguiu integrar todo mundo. E agora nós destruímos para desintegrar ainda mais. E criamos, pela pergunta, a possibilidade agora de uma justiça gratuita às avessas,
Ou seja, pela norma, essa que foi aprovada agora pelos parlamentares, e talvez eles nem saibam disso, porque muitos não leram, senão não teriam aprovado, porque eu ainda acredito, sou a velhinha de Taubaté, eu acredito na boa consciência de todos, mas não tiveram tempo de ler, né? Por isso, porque o debate não houve. Então, elas estão dizendo que para a pessoa poder ser pobre e ter o direito à justiça gratuita, o indivíduo sozinho que tem que ganhar meio salário mínimo. Então, isso é hoje o Instituto da Gratuidade da Justiça. E a família inteira ganhar, eu acho que são três salários mínimos, uma família inteira. Isso, para a reforma, é que é ser pobre no Brasil e ter direito à gratuidade da justiça. Ou seja, é limitar, é vedar o acesso ao Poder Judiciário, à Justiça do Trabalho, que foi criada para assegurar um direito social sedimentado por um sistema constitucional que tem no valor social do trabalho e não na livre iniciativa o seu princípio fundante e fundamental. Ou seja, como diz a nossa nota técnica, o que estão fazendo é retirar a força normativa da Constituição de 88 e não pela via da PEC, por meio de uma medida provisória. E isso é um usurpar do processo legislativo e um desrespeito à Constituição. Se bem que, quando os interesses privados subordinam o sentido do público, a redução de direitos vem pela via da interpretação. E este é um problema. Não, o que é absurdo, né? Já na reforma trabalhista, o acesso à justiça foi uma coisa absurda, né, Ronaldo, né, Magda? E com essa alteração que foi no MP, para miserável, já estão prevendo os programas que pode pagar R$375, então já estão prevendo dentro dos programas que a pessoa vai ter acesso à justiça gratuita. Então é um descalabro, é uma coisa absurda. E vários países, vocês conhecem muito bem, que é onde tinha o acesso à justiça que foi... fica em Inglaterra, acabou com o trabalho intermitente, e o acesso à justiça lá também tinha um problema sério. Eles reveram essa legislação deles, inclusive vários outros países reveram a legislação, porque é um contrassenso, é um absurdo. Então, hoje, a pessoa ela pensa muito bem em entrar na justiça, porque ela, com a situação que está, como tu colocaste, muitas vezes não tem as provas são ocultadas, e muitas vezes o próprio judiciário não obriga que as provas venham para o processo, né? Então, é uma situação que é absurda, que foi aprovado ali, não tem amparo legal. Imagina, nós temos um salário mínimo de R$1.000 e poucos, né? A maioria dos pisos normativos são 1.500, 1.300, daí para cima. Então, a pessoa nem sequer tem acesso à justiça, que ganha o mínimo do mínimo, que é quando o sindicato negocia um piso salarial, aquele é o mínimo da categoria. Então, olha o contrassenso, olha o absurdo. Só para quem entrar nesse programa que vai ganhar essas mixarias, que vai ser trabalhos vão ser subescravos, que vão poder ter acesso à justiça. É um cúmulo absurdo. E Vanessa, tu não estavas aí, o Ronaldo tinha pedido a palavra. Não, eu vou passar, inclusive, para ele. Eu tive um problema aqui, gente. Trocaram a tubulação do prédio. Meu prédio tem 6 anos. Fizeram algum ajuste na tubulação. De repente, agora que eu vi, alagou aqui, do meu quarto até a sala. Eu estou toda alagada. Só percebi quando a água chegou nos meus pés, imagine. Que situação. Vamos lá, Ronaldo. Para você mesmo, aí você já complementa, mas o que eu tinha uma outra questão que eu acho muito importante ser debatida é que o projeto ele prevê a inserção de 3 parágrafos no artigo 855D da CLT, né, alterando o processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial pela Justiça do Trabalho. Né? Esse instituto da homologação do acordo extrajudicial foi inserido pela reforma trabalhista. Né? E essa possibilidade de homologação de acordo extrajudicial inserido pela reforma tem levado, inclusive, à proliferação de acordos simulados. Né? Não é acordo nenhum.
A empresa diz, olha, vamos firmar aqui um acordo, eu vou pagar só isso, isso e isso, e vai para a justiça. Do contrário, se você não quiser esse acordo, vai demorar para você receber, porque vai ter que ajuizar a reclamação trabalhista. Então, muitas vezes, o trabalhador premido pela necessidade de sobrevivência vai lá e aceita, e a gente está vendo isso no Ministério Público do Trabalho, essa proliferação de acordos extrajudiciais simulados. Né, que de acordo não tem nada. E agora, segundo o projeto, na homologação de acordos extrajudiciais, as partes vão ter autonomia para estabelecer cláusula de quitação geral do contrato de trabalho ou das parcelas e valores declarados, competindo ao juiz do trabalho decidir pela homologação ou não do acordo em sua integralidade. Ele não pode dizer só essa parte é legal, essa outra parte não é legal. E há ainda a determinação de que no exame do acordo, a Justiça do Trabalho analise apenas se o acordo está, se os elementos formais do acordo estão presentes. Ele não pode se imiscuir no objeto em si do acordo. Né? Então, como é que fica essa situação? Qual é a repercussão dessa situação para as organizações sindicais? Né? Qual é a repercussão para o Ministério Público do Trabalho? Né? Só iniciando aí as suas colocações sobre esse outro jabuti, né, a gente já tem 3 inconstitucionalidades de cara. E que a gente não precisa ser nenhum grande jurista para visualizar, que são muito flagrantes as inconstitucionalidades. A primeira, já foi dito aqui, já foi debatido, que é com relação a ter sido inserido algo diferente da proposta da medida provisória. Né? A medida provisória falava sobre os contratos de trabalho na pandemia. Foi inserida essa questão que não tem absolutamente nada a ver. Isso é vedado expressamente pela própria Constituição e tem decisão do Supremo Tribunal Federal, deixando isso muito claro. E o Vale lembrou muito bem aqui, desde a MP da Liberdade Econômica, né? Ainda em julho, agosto de 2019, eu ainda era Procurador-Geral do Trabalho. Esse tema já estava na 881. Exatamente. Nós conseguimos a retirada justamente fundado nessa chamada teoria do jabuti, vamos chamar, que é como a gente conhece, né, sobre o processo legislativo. A primeira inconstitucionalidade é essa. A segunda inconstitucionalidade, o artigo 62 da Constituição Federal, parágrafo 1º, inciso 1, expressamente veda, proíbe a discussão, ou melhor, a inserção de matéria de direito processual, de processo, por medida provisória. A partir do momento em que se coloca algo sobre jurisdição, um tema sobre jurisdição, sobre atuação do julgador, essa matéria é de processo civil. Processo civil, processo penal, processo trabalhista, é de processo. Então, é vedada pela Constituição Federal, segunda constitucionalidade. E ainda tem a terceira. A terceira é o quê? A nossa Constituição, ela proíbe qualquer legislação que retire do cidadão, do jurisdicionado, a possibilidade de levar à justiça a discussão de qualquer matéria. O livre acesso à justiça. Não no tocante à questão que foi debatida agora aqui, sobre as condições para o acesso à justiça, mas sim da impossibilidade de você levar ao debate judiciário uma lesão a direito. Essa restrição que só existiria se essa discussão fosse possível constitucionalmente aprovada, ela é, por si só, inconstitucional. A legislação não pode falar o que o juiz pode ou não analisar. Se é um bem da vida, qualquer bem da vida, né, qualquer
situação em que haja um conflito de interesses e uma das partes envolvidas nesse conflito de interesses, ela tem o direito constitucional de levar ao Estado juiz, para que o Estado juiz solucione o conflito de acordo com o conjunto normativo brasileiro. Então, não pode uma legislação falar essa matéria não pode analisar, essa pode. Não, qualquer matéria pode ser analisada. Da mesma forma, com relação aos acordos extrajudiciais. O primeiro absurdo foi lembrado aqui, que foi o extermínio, a extinção da homologação sindical. Uma homologação que vinha a trazer segurança para os trabalhadores. Existia ali um órgão de defesa dos trabalhadores que mostrava aos trabalhadores isso aqui está certo, isso aqui não está certo, e fazia, nas hipóteses em que o trabalhador precisava daqueles valores, mesmo eles não estando todos satisfeitos naquele termo de rescisão, fazia a homologação ressalvando aqueles pontos para serem posteriormente discutidos ou não na justiça. Aí era o critério do próprio trabalhador. O que se busca agora? Em primeiro lugar, a quitação geral. O trabalhador não recebe salário, não recebe férias, não recebe 13º, nada. Está passando fome, seus filhos passando fome, a família toda desesperada, ele sem emprego. Tem direito a, sei lá, 30, 40 mil. O empregador oferece, vou te dar 2 mil aqui, tá aí, você assina esse documento aqui que você recebeu. Claro que todo mundo vai assinar, não vai nem ler. Ele precisa para comer. Os seus filhos, a sua família precisam do dinheiro para comer. E vão aceitar. E esses valores, o que está sendo ou não pago, não pode ser discutido na justiça? Isso fere qualquer raciocínio lógico, qualquer raciocínio humanitário. Nós estamos tratando aí de, além da questão jurídica, da questão humanitária, de cada um receber aquilo que é devido pela contraprestação do trabalho. E só para encerrar, e não me alongar muito, é interessante como, nessa questão do acesso à justiça, o ser humano, o cidadão trabalhador, é tratado diferentemente do cidadão não trabalhador. Esse próprio projeto de conversão em lei, quando ele cria esses limites para o exercício da justiça gratuita, ele cria limites menores, mais restritivos para o cidadão enquanto trabalhador. Exatamente. Ou seja, ele vale menos. O cidadão brasileiro, desde a reforma trabalhista, com a questão da indenização por dano moral, por exemplo, ele vale menos do que o cidadão não trabalhador. Isso é muito importante que a gente traga isso. Como se está criando sub-humanos, como a legislação brasileira, com o Congresso atual, que está aí desde 2018, e os governos que vêm desde 2016, 2017, e agora o governo atual, tem tratado o cidadão trabalhador como um cidadão sub-humano. Ou melhor, como não cidadão. Não cidadão. Como desprovido de direitos. Onde agora, por um dos projetos que nós discutimos, sequer direito a salário vai ter. É um verdadeiro assalto à razão humana. É um projeto anti-iluminista. Né? É uma coisa... Não tem explicação. Tem um livro muito bom que foi lançado recentemente sobre os sub-humanos do nosso colega Tiago Muniz Cavalcante. Está à venda pela Boitempo, em pré-venda. Um trabalho muito bacana, o prefácio é de Boaventura Santos. Inclusive um prefácio muito bonito também, tratando disso, dos sub-humanos.
A gente já tem 1h30 de live aproximadamente, então vamos tentar objetivar um pouco, Ana Paula, para a gente fechar essa rodada e, né, encerrar a live. Vamos fazer algumas questões ainda para Ana Paula, Luciana e Valei. Então, Ana Paula, a proposta de lei, o projeto de lei, ele faculta a extensão continuada da duração normal do trabalho, ou seja, a prorrogação da jornada, né, até o limite de 8 horas diárias, no caso de atividades ou profissões com jornadas especiais, jornadas reduzidas, né, aquelas profissões que a gente sabe que têm jornadas reduzidas por lei, porque são profissões mais desgastantes, né, e permite essa extensão mediante acordo individual escrito. Acordo individual, minha gente, a gente sabe que o trabalhador firma porque não tem jeito, se não firmar, vai para a rua, né? Acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Né? Então, a gente tem uma situação em que tem desemprego e a receita em vez de diminuir a jornada para abrir mais postos de trabalho, é permitir a extensão da jornada. Como é isso, Ana Paula? Esse aspecto, que também é outro jabuti, né, que foi inserido na medida provisória, ele é contraditório até com a própria medida provisória, né? Porque a medida provisória, o objeto original dela fala que é necessário, para preservar emprego, reduzir jornada, né? Ainda que propondo a redução proporcional de salário. Mas, em relação a algumas categorias que têm uma jornada de trabalho especial, ela propõe aumentar a jornada, né? Então, eles não conseguem sequer decidir, né, se para ter emprego é necessário aumentar ou reduzir jornada. Então, a gente já encontra uma contradição na própria norma. Mas essas jornadas especiais, Vanessa, como você mesmo disse, elas são estabelecidas em razão de critérios que levam em consideração as atividades que são desenvolvidas por determinadas categorias. Então, bancários, os digitadores, diversas categorias de profissionais liberais, quando estão trabalhando com vínculo de emprego, têm jornadas de trabalho especiais pré-estabelecidas, e todas essas jornadas especiais são reduzidas, né, por uma razão muito simples, que é a preservação de saúde. Né? O motivo pelo qual nós temos jornadas especiais de trabalho e jornadas que são inferiores à jornada máxima prevista na Constituição, que é de 8 horas, é porque em determinadas categorias ou para determinadas profissões há necessidade de uma jornada reduzida para preservar a saúde do trabalhador. Então, o primeiro ponto, né, que me parece que é extremamente preocupante, quando eu autorizo a ampliação da jornada para esses profissionais que têm jornada especial, eu estou autorizando uma situação que vai certamente ser prejudicial à saúde destes trabalhadores. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender, né? A razão de ser de uma jornada especial. Se eu tenho uma jornada especial, a razão de ser é preservação de saúde. Então, quando eu permito a ampliação dessa jornada especial, eu estou exatamente ampliando aí as possibilidades de um prejuízo à saúde desses trabalhadores sujeitos a essa jornada especial. Um outro ponto que chama muita atenção é uma inconstitucionalidade, porque a lei permite a ampliação dessa jornada, reconhece que essa ampliação vai ser considerada hora extra, mas essa hora extra é uma hora extra que será remunerada com adicional de 20%. Né? Então, eu reduzo o adicional mínimo previsto constitucionalmente de 50% para 20%, né? Na maior disfarçatez. Né? Não tem nenhuma preocupação em disfarçar. Né? É uma situação, é uma disfarçatez. Agora, com relação especificamente ao que você colocou, né, mais uma vez, o país segue na contramão do que está sendo proposto em diversos países de capitalismo avançado. Então, a Finlândia já propôs redução de jornada, o Japão propôs redução de jornada, a Espanha está com um projeto também que propõe a redução de jornada, com qual objetivo? Né? Com o objetivo, na verdade, de que todos tenham emprego. Porque na atual condição do capitalismo, né, sobretudo no meio dessa Revolução 4.0, que está retirando uma série de postos de trabalho, né,
não haverá emprego para todas as pessoas. E as soluções que estão sendo propostas em países avançados e também por economistas aqui no Brasil, o Márcio Postman tem colocado isso muito bem na Unicamp, né? A solução para que a gente tenha emprego para um maior número de pessoas possíveis passa pela redução da jornada. Porque se eu reduzo a jornada, eu preciso de mais trabalhadores para dar conta da produção daquela empresa, e com isso eu aumento o posto de trabalho. Mas é evidente que essa redução de jornada ela não pode passar pela redução do salário, né? É uma redução de jornada que tem que ocorrer com o objetivo econômico de ampliar as possibilidades de emprego ou a quantidade de emprego disponível, né? Mas precisa manter a renda do trabalho. Ela não pode representar um prejuízo aos trabalhadores de forma mais geral. Então, parece uma coisa muito simples, né, o que propõe a lei, mas ela tem uma série de análises, né, que a gente pode fazer, né, desde a inconstitucionalidade até a questão da saúde do trabalhador, até uma análise econômica, no sentido de que ela é uma proposta que vai na contramão daquilo que tem sido feito em diversos países do mundo e vai na contramão da proposta de muitos estudiosos, né, de mercado de trabalho e que propõem o oposto, a redução da própria jornada. Além da própria contradição com a MP, né? A MP reduz jornada, reduz salário, mas para determinadas categorias ela quer ampliar a jornada e reduzir o adicional de horas extras, né? Exatamente, é uma incoerência. Enfim, a todo mundo. Né? Esse tema é outro jabuti que está desde a 881 que estão tentando. Isso. Isso. E é uma contradição, porque no momento em que tu reduz o valor da hora extra, os empresários vão contratar sob o regime de hora extra, porque fica muito mais barato. Com certeza. Então, tu não aumenta os postos de trabalho, tu reduzes as possibilidades de ampliação, mesmo porque a economia está estagnada. Então, eu acho que ela é uma contradição em termos. Isso. Tem uma última pergunta que eu queria, uma última questão que eu queria trazer para a Luciana, que essa proposta, esse projeto de conversão de lei, atribui ao Poder Executivo, competência para dispor sobre a adoção de medidas de suspensão temporária do contrato de trabalho, redução proporcional de jornada, salário e tal. É a tentativa de passar para o Executivo competências que são do Legislativo, não é isso, Luciana? Isso mesmo, Vanessa. Então, uma vez que esse governo não tem conseguido aí pautar no Congresso esse tipo de medida, né? Ele tem impulsionado temas trabalhistas somente através de medidas provisórias, como foi no ano passado, as MPs 927, 936, e anteriormente até a 905. Acho que deu uma travada aí para a Luciana. Ficou ruim? Voltou. Pronto, agora voltou, querida. Então, tomando aí do governo, né, que não tem conseguido ingressar aí pautar no Congresso esses temas trabalhistas, né? A PL de conversão contém sim essa previsão de usurpação de competência do Legislativo pelo Executivo, estabelecendo aí que por conta da pandemia, né, do coronavírus, o Poder Executivo poderia, né, se isso passar, poderá prorrogar o denominado novo Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, né, contendo aí as medidas drásticas de precarização do contrato de trabalho, com suspensão e redução de jornada e salário para o trabalhador. Situação expressamente vedada pela Constituição. É preciso também a gente reafirmar que no Legislativo, por mais que não seja esse Legislativo, esse Congresso que a gente gostaria que estivesse ali presente, mas é no Legislativo, os temas trabalhistas, temas tão abrangentes, né, devem ser discutidos com tempo, com um debate social, com audiências públicas, fóruns, né, algo que esse governo se nega veementemente a fazer. Na verdade, a gente vê que ele usa da desorganização e do improviso como estratégia
para impedir um debate democrático sobre assuntos tão caros aos trabalhadores, né? Aliás, a toda a sociedade, né? Uma sociedade como um todo, né? Mudanças tão grandes assim no ordenamento de direitos trabalhistas não pode vir de uma vez, não pode vir por MP, que originariamente aí tratava, na verdade, de uma situação de urgência e da pandemia, né? Cabe para a gente agora fazer mais diálogos como esse que a gente está fazendo nessa noite, né? Para cientificar o maior número de pessoas da gravidade do que está acontecendo e pressionar aí o Senado para vetar essa barbárie que já foi aprovada no Congresso, mas ainda vai passar pelo Senado. É isso que você está dizendo, essa live vai ficar gravada, tem outras que estão sendo propostas também, então as pessoas que estão assistindo, eu peço que repliquem, que repostem, que informem onde é que podem ser assistidos a esses debates. Né? Valery, então, diante desse contexto, para a gente encerrar, quais são, né, aí os verdadeiros interesses que se escondem por trás da falácia de flexibilizar para gerar emprego? Quais são seus atores? A que ponto chegamos? Para onde caminhamos, Valery? Tudo isso que já foi relatado anteriormente, a própria Magda fez uma descrição da reforma trabalhista de 2017, né? Diga de passagem, né, Ronaldo? Foi apresentado o relatório numa segunda, terça aprovaram o regime de urgência e votaram na terça mesmo a reforma. Então, no dia seguinte votaram, né? Então, a grande maioria dos deputados não sabia nem que estavam votando. Então, uma proposta que era de 7 artigos virou 117, tinha 17 dispositivos e virou 238 dispositivos. E aí, diga-se de passagem, lá no Senado conseguiu, os senadores tinham consciência, debateram e aprovaram da forma que veio, com o compromisso de o presidente golpista, na ocasião, vetar, e no que deu? Vetou coisa nenhuma. Então, Vanessa, isso não é depois, olha quantos precarizados virou depois da reforma trabalhista. Só no comércio trabalha mais de 5 milhões de PJs, coisa que antes era seletista. Hoje nós temos 15, toda essa falácia, esse engodo, essa mentira, dizendo que a reforma trabalhista era para dar emprego, nós temos mais de 15 milhões de desempregados e temos mais de 6 milhões desalentados, que não nem sequer mais procuram emprego, que não estão tão cansados de procurar emprego que não conseguem emprego. Então, tudo isso é um absurdo, a flexibilização, a terceirização. O que tem acontecido no Brasil é uma coisa fora do comum, né, Ronaldo? A própria ONU disse que não teve no mundo reforma tão nefasta, tão grande como teve no Brasil. Então, a própria ONU, a OIT, colocando todos esses pontos, uma coisa assim absurda. E a questão que a Luciana falou, Vanessa, esse governo, mesmo sem ter o poder, né, Magda, quantas portarias, quantos decretos, quanta coisa é tentado legislar e a briga que a gente faz lá no Conselho Nacional do Trabalho, né, Luciana? Imagina dando poder para esse governo ter o poder de decisão sobre matéria trabalhista através de portarias, decretos e da forma que é feita hoje. Então, e não só na área trabalhista, né, quantas outras áreas que esse governo tem feito lá, aquela dita lá do ex-ministro lá do meio ambiente, vamos passar boiada, e estão passando, é um cúmulo absurdo, ele nunca conseguiu tanto absurdo, tanto tirar direitos, não só na área trabalhista, como várias outras áreas também. E quando a gente olha para a reforma, é um déjà vu, né? Os arautos, né, da reforma trabalhista propagavam odes a uma suposta obsolescência da CLT, né, que justificava a sua profunda alteração, né, repetiam um mantra, né, de que para gerar emprego é necessário flexibilizar a legislação trabalhista, só que a CLT, datada de 1943, apontada como uma legislação arcaica, teve mais de 560 dispositivos modificados. Eu fui lá contar do seu nascedouro, 560, do nascedouro da CLT até a reforma. Como é que 85%.
85% foi modificada. Como é que ela é obsoleta? Ela era uma velhinha muito moderna, que foi se adaptando aos fatos sociais. Olha, eu acho que ela era uma velhinha tão moderna quanto as nossas velhinhas da nossa geração. Né? E ela foi recepcionada pela Constituição de 88. Isso, né? Teve um processo constituinte que a recepcionou e verticalizou, e todos os direitos foram considerados direitos fundamentais e sociais. Então, ela é na realidade, é um processo que, com a Constituição de 88, completou um ciclo. Só que isso não era desejado pelos liberais, porque é um freio, é um limite no livre trânsito do desejo insaciável de acumulação de riqueza que move o capitalismo. E aí a gente vê, Magda... Esse freio precisava ser retirado. E a gente vê que o que ela trouxe, né, a flexibilização externa de entrada, né, com o incentivo a formas atípicas de contratação, contrato de trabalho intermitente, autônomo exclusivo, contratação de trabalhador como pessoa jurídica, terceirização de atividade fim, trabalho em tempo parcial, não geraram os empregos alardeados, os 6 milhões. Provocaram apenas substituição de relações de emprego protegidas por postos de trabalho precários. As fraudes trabalhistas se proliferaram, com mascaramento da relação de emprego por meio de outras formas de contrato. A informalidade cresceu. Né? A flexibilização externa de saída, né, como por meio da homologação de acordo extrajudicial, levaram a acordos simulados. A flexibilização interna, com a diminuição de benefícios, alteração da jornada de trabalho, por exemplo, não geraram os postos de trabalho. As organizações sindicais foram fragilizadas, estão à beira da morte por inanição, né? Porque não tem como sobreviver. Portanto, não se configura correlação positiva entre diminuição de direitos e aumento de empregos formais, defendida pela teoria econômica ortodoxa há mais de um século. Né? Isso nos leva a pensar, então, sobre o real interesse acobertado pelas modificações legislativas, ou seja, o aumento de lucro das empresas por meio da sonegação ou diminuição dos direitos trabalhistas. Né? E em tempos de pós-verdade, em que empregado é chamado de colaborador, de empreendedor, e acredita que seja, né? É fácil colocar nas costas do trabalhador o ônus de optar entre garantir um posto de trabalho ou lutar por direitos. Mas sem resistência, pessoal, sem resistência, sem mudança de rumos, a gente vai ver o futuro repetir o passado, né? Como um museu de grandes novidades. Portanto, temos que resistir e lutar, lembrando do que Marx um dia nos disse: trabalhadores do mundo, univos. Não é isso? Então, eu queria agora, para a gente finalizar essa live, passar para cada um minutinho só de despedida e considerações finais e agradecer aí a presença de todo mundo que está até uma hora dessa nos assistindo. Então, além de tudo isso, para finalizar, são 80 milhões fora da força de trabalho, fora! Não são nem informais, nem mal pagos, são fora da força de trabalho. Como é que nós vamos fazer? É o grande desafio, eu acho. Como é que nós vamos fazer para podermos integrar esses que estão fora da força de trabalho e, para os que estão dentro da força de trabalho, incluí-los num sistema público de proteção que a todos possa incorporar e que não nos deixe à mercê da força bruta? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, e direito é luta e organização. Portanto, o grande desafio é nós nos organizarmos, lutarmos e caminharmos juntos, retomando a caminhada da igualdade. Para mim, esta é a grande máxima e o nosso grande desafio, e muito obrigada por estarmos aqui. Este é o caminho do possível, estarmos aqui discutindo isso. Muito obrigada. Ronaldo, com você agora para despedida e considerações finais. Só uma coisa que eu queria colocar, que a gente tem que reconhecer que numa coisa o governo foi feliz. Do seu ponto de vista dele, obviamente. Ele queria criar emprego. O que ele fez? Ele alterou a forma de se calcular a criação de empregos. Até então, eram empregos formais. Agora, basta o trabalhador passar à frente da empresa que já conta. Estamos criando empregos. Que tipo de emprego está sendo criado?
E uma das questões que eu vi sendo discutida aqui pelos que nos acompanham é uma preocupação que tem filhos na faixa de 20 anos, mais ou menos a idade que eu tenho também, e preocupado com o futuro deles. Eu queria deixar aqui uma reflexão, né? Não a nossa geração, né? Se bem que aqui só eu e Valery que somos mais velhos, as outras são todas bem mais novas. Eu sou a decana. A pergunta que eu faço é: o que futuro nós, da nossa geração, vamos legar para os nossos filhos e para os nossos netos? Que país, que expectativa nossos filhos, nossos netos, nossas filhas, nossas netas terão nesse país, dentro dessa destruição total que está sendo feita nos direitos sociais? Então, acho que fica a reflexão para que a gente pense no futuro. Vale a pena tão poucos terem tanto e tantos terem tão pouco? Vale a pena viver num país assim? Boa noite a todas e todos. Ana Paula. Bem, primeiro, queria dizer que é um prazer ter participado desse espaço com pessoas tão especiais, pessoas de luta, pessoas de resistência. O momento é um momento dramático, tudo que a gente passa no país, na política, na economia e, sobretudo, em relação à destruição dos direitos sociais, né? Mas acredito que a gente precisa continuar esperançando e que a gente precisa continuar lutando. A MP 1045, que foi o objeto, né, da nossa discussão aqui hoje, ela foi aprovada pela Câmara, mas ela ainda vai ao Senado, então ainda tem um espaço de luta, ainda tem um espaço de resistência, e o que a gente está fazendo aqui é uma forma de luta, é uma forma de resistência, mas é necessário mais do que isso para tentar barrar essa barbárie que ela pode promover, né? Na verdade, esses trabalhadores sem nenhum direito, isso é uma volta simplesmente à escravidão, né? Escravidão que ainda está presente na nossa sociedade, mas ela está presente como uma forma de trabalho ilegal, mas que com a aprovação desses programas em que os trabalhadores não têm nenhum direito, e como disse Ronaldo, nem mesmo salário, porque eles têm direito a um benefício, que não é salário, porque não gera contribuição para a Previdência Social, não gera nenhuma repercussão em nada, nenhum direito trabalhista, é um benefício, na verdade. Isso é um retorno à escravidão, mas uma escravidão que, se essa medida provisória for aprovada, é uma escravidão legalizada. Mas a gente precisa esperançar e continuar lutando, e tem o Senado pela frente para tentar barrar essa MP 1045 e os seus jabutis. E agradeço a todos aí. Viva o dia 18, né, Valery? Com certeza. Então, aproveita aí, Valery, fala do dia 18 e faz suas considerações finais. Não, amanhã vai ter a reunião do Fórum das Centrais Sindicais, Vanessa, com certeza esse é um dos pontos principais que vamos estar debatendo, vamos tirar a estratégia. As Centrais Sindicais lançou a agenda legislativa e nós estamos fazendo atividades regionais e criando coordenação por Estado, porque no nosso entendimento é o seguinte: se não tiver um trabalho no Estado, na base do deputado, na base do senador, não adianta nós ter uma grande, aqui, né, Ronaldo, nós ficar com uma grande equipe trabalhando aqui em Brasília, e se lá na base eles não são incomodados. Onde ele vai buscar a reeleição não vai ser aqui em Brasília, vai ser na base, com exceção de quem é aqui de Brasília. Então, por isso que é importante, nós estamos trabalhando isso. Não há um indicativo de greve para o dia 18, há um indicativo de paralisação? Nós, da CUT, as demais centrais sindicais, tirou indicativo de paralisação, principalmente no setor público, e também paralisar os demais segmentos, porque a PEC 32 não é só uma afronta contra os servidores públicos, é para tirar o Estado de quem mais precisa do Estado. Então, é a PEC 32, como tem outros projetos anteriores que foram aprovados. Então, não é só com o intuito de prejudicar os servidores públicos, e diga-se passagem,
para tirar a estabilidade que é tão importante. Diga-se de passagem, hoje, da situação da CPI, é uma denúncia de um servidor público que todos esses absurdos que veio à tona. Então, a questão por que caiu o ministro do Meio Ambiente? Porque um servidor público de carreira denunciou aqueles absurdos contra o ministro do Meio Ambiente. Então, estou só dando 2 exemplos, que nós temos milhares de exemplos para dar nisso. Imagina cada governo, quantos servidores públicos serão mudados, não tem autonomia nenhuma, vai ser um Deus nos acuda, então não dá para aceitar em hipótese alguma. Com certeza, dia 18, não só a CUT, todas as centrais sindicais vão estar nessa luta, vão fazer paralisação, mobilização, movimento, e estamos nas ruas por melhores condições de vida e saúde da classe trabalhadora, vacina para todos, e o que é pior, né, Vanessa? Hoje, olha quantos milhões de brasileiros não têm o que comer. Quantos milhões de brasileiros voltaram à extrema pobreza? E quantas pessoas, como o Ronaldo falou, pouquíssimas pessoas enriqueceram muito com essa pandemia. Então, aonde que aumentou a precarização, aumentou a fome, é coisa que nós tínhamos praticamente erradicado a fome com o governo Lula, com o governo Dilma, nós voltamos em 2 anos de governo, desse governo, teve um declínio na situação e nas condições de vida. Nós vimos, né, Magda, quantos 80 milhões na situação que está vulnerável que precisaram do auxílio emergencial. Imagina, olha quanta coisa precisa ser pensada, precisa ser revista, ser trabalhada para esse Brasil. Então tem muita coisa, com certeza tem muita coisa para falar, mas com certeza o tempo não... mas muito obrigado, parabéns pela iniciativa, e com certeza, Valeir, semana que vem... uma sugestão para as centrais sindicais? Exigir audiência pública no Senado. Sim, isso que nós vamos... As exonerações, tá, vão fazer com que quem pague a conta sejamos nós. Porque não vai ter dinheiro para pagar essa conta. As exonerações são terríveis na medida provisória. Nos programas. Hoje, articulando, inclusive, os assessores lá dos senadores, na segunda-feira, vou participar de uma reunião das assessorias do senador de oposição. Depois, à noite, vamos fazer uma reunião com os senadores de oposição, e para fazer toda a articulação nesse sentido, e articular com todo mundo. Lá no Senado, a gente tem um debate melhor, tem condições melhores né, Ronaldo? Conseguimos sempre dialogar melhor com os senadores e com os próprios deputados. Então, bem, é uma casa menor, uma casa revisora, uma casa que é diferente do curral eleitoral que é os deputados. Os senadores é um voto majoritário, representa o Estado. Então, com certeza, e com pressão, então, eu imploro a todos os trabalhadores, a todos os dirigentes sindicais que façam a pressão nos senadores. Só com a pressão que nós vamos tá conseguindo reverter. Se possível, nós temos que trabalhar, caducar essa MP. Não tem outro, não faz sentido votar mais essa MP. Imagina que esse monte aí de jabuti, que todas as questões que foram relatadas aqui, é um cúmulo absurdo. Não tem aumentar de forma a tirar direitos dessa forma, no momento que precisa realmente nós mudar essa situação que está aí hoje, na Vanessa, porque a cada dia pior, não dá para continuar da forma que está. Muito obrigado e parabéns. Vanessa. Obrigado por ter convidado por um excelente time aí de debatedores que aí está. Rever os amigos é muito importante. Luciana, você, para as considerações finais, rapidinho. Não, só agradecer também a oportunidade de poder debater, ouvindo vocês falarem agora as considerações finais. Lembrei, na semana passada, durante a Olimpíadas, em algum momento lá, eu torcendo com meu filho, que é um menino de 7 anos, e o Brasil perdeu, ele, o Brasil é o pior país do mundo mesmo. Eu olhei para ele e falei, por que você falou isso, né? Você é que vive falando isso? Ele falou para mim, né? Eu parei para pensar, de fato, né? Ele com 7 anos, nasceu em 2014, e eu só venho falando de coisas ruins mesmo, né? Do nosso país. Ainda mais uma mãe que trabalha com direito de trabalho, como vocês também, todos aqui, né? Então, pensando no futuro, o que eu mais gostaria era poder falar bem do direito do trabalho no Brasil, bem dos trabalhadores, bem que o trabalhador possa viver, de fato, com dignidade, com o valor que ele recebe pelo trabalho dele. Então,
Com isso que eu gostaria de fechar aí. Obrigada. Gente, eu que agradeço, em nome do coletivo Transforma MP, Ana Paula, Magda, Ronaldo, Luciana, Valeí, muito feliz com a presença de vocês aqui. Também um agradecimento muito especial a Gilbert e a Givalber, que nos receberam aqui na TV Resistência Contemporânea, né? Sempre na luta aí, junto com os trabalhadores. Dizer que essa live vai ficar aí para a posteridade, espero que seja bastante visualizada, assistida, porque é importante esse debate. Agradeço imensamente estar aqui com vocês, esse time maravilhoso, com quem a gente sempre pode contar. Muito obrigada, boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo. Valeu, boa noite, um abraço a todos e todas. Tchau. Não passarão. Com certeza.